quero só começar por dizer que é uma honra participar neste congresso. O professor Padre Manuel Antunes foi efetivamente meu professor de filosofia, de ontologia, no ano letivo de 1979-1980. E, portanto, para mim era um imperativo categórico estar presente neste congresso, e também muito me honra a partilha da mesa com o professor Luís Machado de Abreu, que muito me apraz reencontrar aqui. Vou então iniciar a leitura. Possivelmente falarei apenas da filosofia da cultura. A cultura da filosofia ficará depois para a leitura nas atas, e também não com tanta necessidade, uma vez que o professor Luís Machado de Abreu já desenvolveu esse tópico bem melhor do que eu. Uma filosofia da cultura. Carismático professor de História da Cultura Clássica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Padre Manuel Antunes não podia deixar de refletir com os seus alunos sobre o tema da cultura em estreita conexão com o da civilização. O professor tinha um elevado conceito de cultura da maior exigência para bem do ser humano. Por cultura, entende Padre Manuel Antunes, e cito, a ação que o homem realiza de si, por si e sobre si, em ordem a uma transformação no sentido ascensional do melhor. Isto é, a ação que se origina no homem, que procede pelo homem e que tende ascensionalmente para o melhor. Cultura é, assim, a ação totalmente humana, na origem e no processo, que comporta constitutivamente uma tendência ou uma inclinação para o melhor. É cultura toda a ação originariamente humana pela qual o ser humano se aperfeiçoa e alcança o seu melhor. Toda a ação do homem sobre o homem para se transformar em melhor. A cultura é, pois, o grande desafio do homem para si próprio, um valor indissociável do da própria humanidade, através do qual Padre Manuel Antunes afirma desde logo o seu humanismo. Mas este apreço pelo humano é pelo indivíduo ou pelo género humano? É aqui que tem pertinência distinguir, para Manuel Antunes, entre cultura e civilização. Os dois conceitos são semelhantes, mas não coincidentes. Ainda que a definição geral de cultura, como a ação do homem sobre o homem para transformar-se em melhor, seja extensível à civilização, os dois conceitos distinguem-se entre si por acentos diversos. A cultura privilegia o indivíduo, o subjetivo, a teoria e o ser. A civilização acentua o coletivo, o objetivo, a técnica e o ter. Assim delineada em largos traços, a distinção entre cultura e civilização é uma oposição dialética entre duas faces da mesma moeda, que é a realidade humana nas suas múltiplas dimensões e complexidades. Entre as duas faces da mesma moeda, Padre Manuel Antunes defende, porém, um primado, o primado da cultura sobre a civilização. É na cultura que tem assento e expressão o indivíduo, a subjetividade, o mais fundo do ser humano e o mais alto alcance do seu pensamento. Tudo isto é o que tem prioritariamente interesse e valor para o homem culto que foi e é para nós Padre Manuel Antunes. Ao primado de valor acresce um primado genético e histórico da cultura sobre a civilização. Nas suas palavras, a cultura encontra-se no ponto de partida da civilização e, por sua vez, a civilização, cultura realizada, objetivada, é ponto de partida de nova cultura. Como se a civilização fosse, para Manuel Antunes, uma fase tardia e cristalizada da cultura de origem, que demanda renovação através de uma nova cultura.
Há, portanto, variações de acento e afirmações de primado que justificam distinguir conceptualmente entre cultura e civilização. Ao nível do indivíduo, é mesmo possível dissociar entre si os dois conceitos. Nas suas palavras, Sócrates, homem culto mas pouco civilizado, é a antítese do burguês de hoje, homem civilizado mas pouco ou nada culto. E entre o filósofo grego e o burguês de hoje, não é difícil adivinhar que Padre Manuel Antunes prefira o primeiro ao segundo, isto é, a cultura à civilização. Teórico e apologista da cultura como valor essencialmente humano, Padre Manuel Antunes não deixou de colocar a questão da nossa identidade cultural. Pergunta assim: culturalmente, quem somos nós? E responde: a nós europeus, com orientação universalista, fizeram-nos três realidades, três forças maiores: o helenismo no pensamento, na ciência e na arte, Roma na estruturação jurídico-política, o cristianismo na visão religiosa. A questão é situada em nós, mas como parte integrante da Europa, e a cultura europeia que nos molda é uma combinação de três forças maiores: o helenismo no pensamento, o romanismo no direito e o cristianismo na religião. Padre Manuel Antunes acarinhou especialmente na sua cultura pessoal a primeira e a terceira força, de modo que o seu pensamento é em grande medida uma síntese harmónica de helenismo e cristianismo. O protagonismo destas duas forças reflete-se na sua própria visão da história cultural da Europa, como sendo ritmada por ciclos de esgotamento e renascença. E volto a citá-lo. A cultura europeia processa-se ou parece processar-se num ritmo geral de pontos extremos, esgotamento e renascença, sucedendo-se ciclicamente. Ao esgotamento do romanismo, acontecido com a queda do Império Romano, sucedeu depois de séculos a renascença carolíngia dos séculos VIII e IX. Ao novo esgotamento dos séculos X e XI, sucedeu a renascença dos séculos XII e XIII. Ao esgotamento do século XIV, sucedeu a renascença dos séculos XV e XVI. Ao esgotamento do século XVIII, sucedeu a renascença do romantismo. E ao esgotamento dos tempos modernos, uma nova renascença parece suceder. Esgotamento e renascença são, pois, os dois ritmos da cultura europeia. A escolha destes dois opostos, o negativo, o esgotamento, e o positivo, a renascença, só tem verdadeiramente sentido para um classicista que toma todo o florescimento cultural como renascimento de padrões culturais clássicos. E Padre Manuel Antunes é, de certo, um classicista enquanto admirador e cultor dos valores da cultura clássica. Aos medievalistas, apraz registar que Padre Manuel Antunes estendia à Idade Média as épocas de Renascença, contribuindo assim no seu magistério para não prolongar o estigma renascentista sobre a Idade Média como Idade das Trevas. Quer isto dizer que, segundo Padre Manuel Antunes, o helenismo continua a marcar presença nos tempos medievais e o cristianismo não foi fator de declínio da cultura clássica, porquanto as duas forças integram os múltiplos ritmos de esgotamento e renascimento da história da cultura europeia. No seu próprio tempo, isto é, na segunda metade do século XX, Padre Manuel Antunes julga assistir ao esgotamento dos tempos modernos e ao advento de uma nova renascença. É um pensamento de esperança que acolhemos com muito apreço. Resta saber se e como as forças maiores da cultura europeia continuarão a marcar presença nessa nova renascença. Como o presente e o passado se compreendem melhor à luz um do outro,
Padre Manuel Antunes não se cansou de procurar luz no estudo do passado para a compreensão do presente e da esperança no futuro. Assim o encontramos a recuar a um dos elementos, porventura, mais primitivos de qualquer cultura, o mito. É inequívoca a afirmação do valor cultural do mito por Padre Manuel Antunes, para quem o mito é o elemento ou fator de capital importância na história da cultura clássica, nomeadamente na Grécia Antiga. E cito: o povo grego, que foi certamente um dos povos mais brilhantes da história, se não o mais inteligente, foi também o povo mitificador por excelência, o povo criador de mitos. O mito não pode ser mero e rude engano de povos primitivos, nem má-fé para enganar os ingênuos, uma vez que o povo grego, o povo mitificador por excelência, foi um dos mais brilhantes e inteligentes da história. A admiração pela cultura grega não é compatível com o desprezo simplista do mito. Por isso, Manuel Antunes levou muito a sério o tema do mito e pensou-o em profundidade. Não podia, pois, contentar-se com a teoria racionalista do mito por manifesto simplismo e falta de sensibilidade à imagem e ao símbolo. De facto, Padre Manuel Antunes passa em revista as várias, e são 6 que ele analisa, teorias disponíveis sobre o mito, que eu refiro de passagem: a teoria alegórico-simbólica, a teoria racionalista, a teoria histórica, a teoria linguístico-naturalista, a teoria sociocomparativa, a teoria psicológica, e só após a análise crítica de todas estas teorias, Padre Manuel Antunes propõe a sua própria definição de mito, que nas suas próprias palavras é uma definição que levou anos a elaborar. E cito: mito é a projeção num espaço ideal objetivo de visões fantásticas, de terrores, de desejos, de aspirações, de explicações do universo e da vida a um primeiro nível de imaginação, projeção essa que o homem realiza em formas sensíveis, sobretudo humanas. De acordo com a sua própria explicação desta definição, o mito é a criação de um espaço imaginário antropomórfico onde se projetam forças vitais do ser humano, como a memória coletiva e individual de terrores antiquíssimos, como os desejos e inspirações que permitem ultrapassar os limites da vida real, bem como a busca congénita de explicação para a circunstância de existir o homem no mundo. Todos esses traços caracterizadores apontam para uma teoria psicológica sobre o mito próxima, ainda que não totalmente coincidente, com a de Jung. Na verdade, a psicologia não é a disciplina que mais radicalmente funda a teoria do mito em Padre Manuel Antunes. Esta teoria reflete e privilegia a dimensão do homem como animal simbólico, um animal mitificador ou criador de mitos poéticos. E esta concepção do homem não se compreende sem a resposta que Padre Manuel Antunes dá à sua própria interrogação mais funda sobre o mito, e que é a seguinte: e de onde vem ao homem esta função de criar mitos? E responde, em primeiro lugar, da sua natureza ou essência, e em segundo, da sua condição. Esta interrogação pede uma resposta no âmbito de uma filosofia integral do homem, que o considere na inteireza da sua natureza e a fundo na sua condição. Padre Manuel Antunes dá uma resposta com este alcance, incluindo 2 perspectivas filosóficas, uma sobre a natureza humana e outra sobre a condição do ser humano. Por um lado, Padre Manuel Antunes defende que o homem é um composto de alma e corpo, mas o vínculo da composição não é acidental. Neste ponto, o nosso professor diverge de Platão, não obstante a sua admiração pelo fundador da Academia.
Manuel Antunes poderia filiar a sua posição em Aristóteles, que também divergiu do mestre no mesmo sentido, mas preferiu referir-se a um pensador moderno, Malebranche, e com ele dizer que o homem é essencialmente um espírito encarnado. Esta relação essencial do espírito com o corpo no ser humano explica a fundamental necessidade da imaginação no nosso pensamento. Não temos ideias sem imagens. Daí a centralidade da imaginação na concepção do mito. Nas suas palavras, que é uma imagem que ocupa todo o campo da consciência, sem um redutor crítico racional, é que origina, portanto, o mito. O mito é produto da imaginação, porque a imaginação é uma mediação incontornável do pensamento humano na antropologia filosófica de Padre Manuel Antunes. Por outro lado, o nosso teórico do mito defende uma posição filosófica sobre a condição humana que é da ordem da filosofia existencial. A condição humana é a existência do homem no mundo, mas, como diz Padre Manuel Antunes, o homem não existe no mundo como a planta ou o animal totalmente mergulhados nele. Na linguagem heideggeriana, o homem é existência, é um ser, é um estar como que erguendo-se. O homem existe, emerge ou tenta emergir do mundo. Fim de citação. Em consonância com a filosofia de Heidegger, a existência humana é uma saída que Padre Manuel Antunes toma por uma emersão, um levantar-se, um erguer-se do mundo. E para que se levanta o homem do mundo? Nas suas próprias palavras, para cair mais além nas coisas. E de novo cito: desta emergência ou existência, ou pelo menos da tentativa, sucede ao homem, ao querer transcender o puro concreto ou imediato, a circunstância mais estreitamente circundante, cair mais além nas coisas, projetar-se ou derramar-se nelas. E quando desta queda, projeção ou derrame, o homem volta ou regressa a si, cria, numa primeira consciência direta, o mito. Cair mais além nas coisas, projetar-se ou derramar-se nelas, é ver mais longe através da forma do seu próprio ser. Daí o antropomorfismo do mito. Em suma, a condição do homem é a sua existência no mundo, e essa existência é um levantar-se do mundo e uma queda mais além no mundo, uma projeção do homem e novo derrame no mundo. Desta queda, deste derrame, surge o mito como primeira forma de consciência do homem no mundo. O mito, nas suas palavras, é a primeira forma estrutural, organizada, com que o ser aparece ao homem. O mito é a ponte do homem para as coisas, ou ponto de inserção ou reinserção do homem nas coisas. Há, portanto, dois movimentos existenciais no homem. O movimento de levantar-se ou erguer-se do mundo e o movimento de cair mais adiante, de projetar-se e estender-se no mundo. Como explicita Padre Manuel Antunes, o primeiro é uma desintegração do homem relativamente ao mundo e o segundo é uma reintegração do homem no mundo. Como ele próprio diz, por outras palavras, o mito é a primeira forma de dialética entre o homem e a natureza. Uma dialética de desintegração e de reintegração do homem no mundo. O nascimento do mito supõe os dois movimentos, a dialética dos dois movimentos existenciais do homem. E vou já concluir, vou passar com 2 parágrafos. Se para pensar o primeiro movimento, Manuel Antunes evoca explicitamente a influência de Heidegger, a concepção da relação dialética entre os dois movimentos sugere implicitamente uma inspiração hegeliana. É com efeito no terreno da filosofia
e na companhia de grandes filósofos que Padre Manuel Antunes tece a sua teoria sobre o mito. Trata-se, por isso, de uma teoria filosófica, de uma filosofia do mito. Se quisermos determiná-la especificamente, podemos dizer que é uma filosofia antropoexistencial do mito. Antropo porque inclui uma antropologia filosófica, isto é, uma perspectiva sobre a natureza humana. E existencial porque inclui uma filosofia da existência para caracterizar a condição humana. No final da década de 50 do século XX, Padre Manuel Antunes comunicava aos seus alunos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a sua filosofia do mito, que levou anos a elaborar. Na mesma década, aparecia Mythe et Métaphysique de Georges Gusdorff, a quem devemos a valorização do mito em filosofia, nomeadamente na explicação da origem do pensamento filosófico. Não seremos nós igualmente devedores a Padre Manuel Antunes pela sua filosofia do mito? A nossa resposta já está dada na pergunta. E por aqui, exatamente. Muito obrigada pela vossa atenção.